Saudações, eu sou Marcos Fábio Alexandre Nicolau, professor do curso de Filosofia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, e esse é o Audio Paper, nosso podcast de narração de papers filosóficos. Nesse terceiro episódio, apresentamos o paper O Movimento Dialético na Introdução ao Sistema da Ciência, o prefácio à Fenomenologia do Espírito. Foi no outono de 1806 que Hegel concluiu a última parte da Fenomenologia do Espírito. Napoleão, com suas tropas, estava às portas de Iena, onde Hegel morava na época. O filósofo alemão terminou de escrever este livro, portanto, sob o trovão dos canhões, segundo afirma um de seus alunos. Com a publicação da obra no ano seguinte, 1807, a filosofia não seria a mesma no mundo. Esse paper fora publicado na coletânea Comemoração aos 200 anos da Fenomenologia do Espírito de Hegel, organizada por Eduardo Chagas, Konrad Utz e James Oliveira, e publicado pelas edições UFC. Suas informações podem ser encontradas na descrição desse episódio. Vamos ao texto. Georg Wilhelm Friedrich Hegel foi, certamente, o último pensador moderno de incontestável importância. Integrante do chamado idealismo alemão, a filosofia de Hegel é um dos últimos modelos de pensamento abrangente da grande tradição filosófica, tornando-se um dos pilares para a compreensão tanto do pensamento de sua época quanto do vindouro. Ao comemorarmos os 200 anos de sua Fenomenologia do Espírito, pensamos: como honrar Hegel, esse espírito nobre, herói da razão pensante, como ele mesmo se referiu àqueles que compunham a história da filosofia, da qual agora faz parte, senão no entregar-se à seriedade, à dor, à paciência do conceito e ao trabalho do negativo. A isso nos propomos neste ensaio sobre o prefácio à Fenomenologia, onde Hegel expõe o conceito de dialética, assim como trata do aparecimento do espírito no mundo e o desenvolvimento da autoconsciência. Como dito, a importância da dialética hegeliana vai além do seu próprio sistema, pois teve grande influência em sua época e se tornou uma das correntes formadoras do pensamento contemporâneo por meio de sua leitura pelos marxistas, pelos existencialistas, pela hermenêutica e pela teoria crítica da Escola de Frankfurt. E não só a filosofia, mas também a sociologia e a psicologia, entre outras ciências, consideram de suma importância o método dialético hegeliano. Hegel desenvolve uma filosofia especulativa, unificadora de lógica e ontologia, desconstruindo as relações de sujeito e objeto e forma e conteúdo, da forma como eram até então tratadas, promovendo a interpretação do real como uma instância de um desenvolvimento racional e dialético. Concebe a filosofia como uma das formas em que o espírito absoluto se manifesta, devendo ela ser reconhecida como verdadeira ciência. Daí a famosa meta hegeliana: colaborar para que a filosofia se aproxime da forma de ciência, da meta que deixe de chamar-se amor ao saber, para ser saber efetivo. É isto o que me proponho. A verdadeira ciência é para Hegel aquela que emprega determinações de pensamento que serão desenvolvidas sistematicamente, desdobrando-se em si mesmas, recolhendo-se e mantendo-se junto à unidade, ou seja, em uma totalidade. A exposição do seu sistema, mesmo em linhas gerais,
é o que melhor possibilita a elucidação em coerência com a dimensão que a dialética obtém em sua filosofia. Porém, alerta Lima Vaz sobre a estrutura do método dialético no sistema hegeliano. Não pensemos essa estrutura como uma forma abstrata a ser aplicada a uma matéria que lhe é extrínseca. Não se trata de um método definido e acabado anteriormente à sua possível aplicação, mas é um roteiro imanente de desenvolvimento racional do próprio conteúdo e que permite explicar e articular a sua racionalidade nos seus momentos fundamentais. Essa é a razão pela qual Hegel não nos deixou um sistema do método dialético. Se se quer encontrar em sua obra indicações sobre o que seja dialética, teremos que recorrer àqueles textos sobre os quais ele reflete sobre o movimento dialético já cumprido, ou explica os momentos constitutivos do percurso dialético. A compreensão do termo dialética é um pressuposto irrecusável de quem se ocupa com a filosofia de Hegel, ainda que quem se esforce por uma reconstrução do método hegeliano encontre ferrenhas dificuldades pelo já dito por Lima Vaz. Pois ainda que tal termo possua rica e extensa história, é evidente que Hegel não tomava para si o termo dialético sem saber o que fazia, pois desviou em seu proveito toda uma linha de pensamento e adaptou-a à sua necessidade. Hegel marca a história desse termo porque concebe a dialética como um processo no qual a contradição não mais é o que deve ser evitado, mas, ao contrário, como ele mesmo diz no primeiro volume da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, se transforma na própria alma motriz do pensamento e, logo, da própria ciência. Hegel põe a contradição no próprio núcleo do pensamento e das coisas simultaneamente. O pensamento não é mais estático, ele procede por meio de contradições superadas e guardadas, como em um diálogo em que a verdade surge a partir da discussão e das contradições. Uma proposição não pode se pôr sem se opor a outra em que a primeira é negada, transformada em outra que não ela mesma. Essas proposições se solicitam umas às outras e, apesar de opostas, tendem a formar uma unidade de contrários. Tal relação é a dialética, na qual, por sua interdependência, nenhuma dessas proposições pode existir sem estar em diálogo com as demais. Assim, a primeira proposição encontra-se-á finalmente transformada e enriquecida numa nova fórmula que era, entre as duas precedentes, uma ligação, uma mediação, uma reflexão. Todos sabem a história de como Hegel, em outubro de 1806, em plena Batalha de Iena, compôs as páginas finais da Fenomenologia do Espírito, ainda sob o rugir dos canhões de Napoleão aos seus ouvidos. O prefácio para a obra, completado poucos meses mais tarde, em janeiro de 1807, reflete a excitação revolucionária da época. Hegel escreve aí que não é difícil ver que nosso tempo é um tempo de nascimento e trânsito para uma nova época. O espírito rompeu com o mundo de seu ser aí e de seu representar, que até hoje durou. Está ao ponto de submergi-lo no passado e se entrega à tarefa de sua transformação. Certamente, o espírito nunca está em repouso, mas sempre tomado por um movimento para frente. A revolução de que falava não era meramente na política, mas na filosofia, tornando-a ciência verdadeiramente, em vez do mero amor à ciência. E para esta revolucionária transformação, Hegel vê na fenomenologia a primeira e principal contribuição a esse projeto. Assim,
apresenta o prefácio à obra. No prefácio, o autor se explica sobre o que lhe parece ser a exigência da filosofia em seu ponto de vista presente, bem como, além disso, sobre a presunção e o sem-sentido das fórmulas filosóficas que nos dias de hoje degrada a filosofia, e, enfim, sobre o que, em geral, convém a ela e ao seu estudo. O prefácio é, assim, a exposição desse projeto de transformação da filosofia em ciência. Em primeiro lugar, ele envolve o repúdio da perspectiva romântica associada aos amigos do seminário de Tübingen, Hölderlin e Schelling, caracterizando pela primeira vez as divergências de Hegel em relação a esse último, que pensaram que a verdade absoluta pode ser apreendida apenas na intuição ou no sentimento imediato, o que para Hegel é o assumir de um absoluto vazio. Lembre-se de que, em seus dias de juventude, Hegel compartilhara com Hölderlin e Schelling a aspiração de superar a dicotomia da filosofia crítica de Kant, em particular, sua recusa da obtenção do conhecimento do absoluto ou da coisa em si. Na fenomenologia, Hegel não abandona essa aspiração, mas rejeita as concepções do conhecimento absoluto de Hölderlin e Schelling. O que Hegel critica é esse intuicionismo metafísico com o qual se consegue dar uma explicação e um desdobramento do absoluto, mas não se consegue apresentar a comprovação da passagem do absoluto como indiferença simples às ideias especiais e à multiplicidade do mundo. Desse modo, essa concepção, argumenta Hegel, dissolve a rica diferenciação e determinação do conteúdo do mundo em uma noite em que todos os gatos são pardos. Discordando dessa concepção romântica, Hegel desenvolve a própria compreensão do conhecimento absoluto como um produto de um processo dialético de mediação e autodiferenciação. O absoluto não pode ser encontrado na apreensão imediata de alguma unidade primordial, mas apenas ao fim de um processo pelo qual essa unidade imediata é negada e reflexivamente diferenciada de ser restaurada na identidade. Pois na fenomenologia, assim como na ciência da lógica, a ideia geral que emerge é a de que o ser não está dado, mas que ele é o que se faz a si mesmo. Hegel resume sua posição declarando que tudo que decorre de entender e exprimir o verdadeiro não como substância, mas também, precisamente, como sujeito. Isso é, o absoluto não é algum tipo de coisa inerte, mas o produto de um processo de autoposição, autodiferenciação e autodeterminação. Para esse autodesenvolvimento cognitivo, Hegel dará o nome de conceito. Nesse contexto, Hegel busca expor sobre a verdade, propondo-se a tarefa de construir a ciência, ou melhor, o conceito. Isso porque, para ele, a verdade está na cientificidade contida no conceito. O conceito é o absoluto e é o verdadeiro, pois só o absoluto é verdadeiro e só o verdadeiro é absoluto. A verdade deve ser compreendida como um movimento, como um desenvolvimento progressivo do verdadeiro. Pois em Hegel a verdade está em devir. O verdadeiro é o todo, mas o todo é somente a essência que se implementa através de seu desenvolvimento. Pensa, assim, que a ciência filosófica, para se efetivar como verdadeira e absoluta, é, no seu aparecer, um saber que não se mostra ainda como ciência livre, pois se move peculiarmente como o trajeto da consciência natural que abre passagem rumo ao saber verdadeiro. O absoluto, o saber verdadeiro, se manifesta, aparece,
Porém, isso não significa que se possa chegar a ele sem passar por esse movimentar próprio da consciência. Tal consciência natural é a consciência sensível, o ter certeza de que uma coisa é. Importa para Hegel traçar o caminho na inverdade daquele saber fenomenal, já que esse saber tem por mais real aquilo que, na verdade, é somente o conceito irrealizado. Para Hegel, é preciso o empreendimento de construção desse conceito, que será realizado sendo concreto e científico. Por isso, a fenomenologia, antes de ser uma introdução didática ao sistema, é uma justificativa científica, como bem disse Walter Jaschke. Hegel percebe que o método do saber, na filosofia atual, era algo compreendido em si mesmo, atuando externamente à coisa. Contrariamente, baseando-se no ideal grego, Hegel concebe o método como uma ação da própria coisa, o que é completamente diferente da passividade encontrada no formalismo. No método exposto no prefácio, a ação e o esforço do indivíduo não são arbitrários, mas desenvolvimentos imanentes ao pensamento, pois pensar significa desenvolver uma coisa em suas próprias consequências. Assim, aqui, o desenvolvimento dialético do pensamento é uma ação da própria coisa. Ele é imanente à coisa. Seu movimento, que é experimentado pelo pensamento, é união de ser e pensar. Cabe ressaltar que a expressão "a coisa mesma" veicula a natureza do método e do ato reflexivo e especulativo, pois não é a filosofia um discurso acerca da coisa, mas a sua autoexposição. E o que se pretende nesse prefácio não é proceder por aproximação exterior e circunstancial, mas sim estar na coisa e a abandonar-se a ela, nessa unidade do ser e do processo que o engendra, o que nos remete a reconhecer nesse abandono a coisa mesma, o segredo da dialética. Para tanto, se deve renunciar ao entendimento tabelador, esse formalismo que não sabe trabalhar com o jogo dos opostos da dialética especulativa. Hegel salienta, logo no início do prefácio, que para tal formalismo a oposição entre verdadeiro e falso é algo fixo. Espera-se que, por exemplo, se aprove ou se rejeite um sistema filosófico existente. E, em uma explicação sobre tal sistema, só se admite uma ou outra dessas atitudes. Não é concebida a diferença entre os sistemas filosóficos como o desenvolvimento da verdade. Para ele, diversidade significa unicamente contradição. Como o broto desaparece na eclosão da flor, e poder-se-ia dizer que aquele é refutado por esta. Do mesmo modo, o fruto declara que a flor é uma falsa existência da planta e a substitui como verdade da planta. Assim, cada momento é independente dos outros, mas não se pode negar que se relacionam, e é aí que erram os métodos expostos, criticados pelo filósofo. Cada momento visa como resultado o posterior, que acaba por ser uma extensão sua, que não o é mais, mas que o traz intrinsecamente. Aparentemente, essas formas da planta não só se diferenciam, como também se suplantam incompativelmente. Sua natureza cambiante, porém, faz delas momentos da planta, em que não só não estão em conflito, mas em que tanto um quanto o outro são necessários. E essa igual necessidade faz a vida do conjunto. Mas, comumente, não é assim que se compreende a contradição, no nosso exemplo, esses sistemas filosóficos. E diz Hegel, o espírito que apreende a contradição habitualmente não sabe liberá-la ou conservá-la livre de sua unilateralidade, reconhecendo na forma do que parece se combater e se contradizer momentos mutuamente necessários. É inexato crer, ao declarar que a forma é igual à essência,
que o conhecimento possa se satisfazer com o em si, ou a intuição absoluta da forma, dispensando o acabamento da forma e o desenvolvimento da essência. Precisamente porque, como diz Hegel, a forma é tão essencial à essência quanto a essência a si própria, não devendo apreendê-la ou exprimi-la apenas como essência, isto é, como substância imediata ou pura intuição de si, mas também como forma e em toda a riqueza de forma desenvolvida. Só então é que ela é concebida e expressa como atual. A verdade é o todo, mas o todo não é senão a essência que se conclui por seu desenvolvimento. Diga-se do absoluto que ele é essencialmente resultado, que ele não é senão, por fim, o que ele é em verdade, e é nisto precisamente que consiste sua natureza de ser sujeito atual ou ser em devir. Nesse desvelar do caminho que a consciência percorre, o leitor da fenomenologia deve considerar o resultado como o mesmo que o começo, pois, para Hegel, o começo também é resultado. Como diz Eduardo Chagas, Hegel inclui, igualmente, com o começo, o fim, pois sua filosofia, como expressão completa da liberdade do espírito, é, a rigor, um sistema que não se apoia sobre a contemplação sensível, mas sobre o pensar que se pensa a si mesmo. Por isso, aquilo que é primeiro é também último para si mesmo. E assim, volta o fim para o começo. O fim tem seu desenvolvimento a partir do começo, pois aqui nesse começo, todas as determinações internas que constituem o fim estão já em si contidas. Todo começo possui uma natureza dialética, pois é tanto um imediato, um pressuposto, um marco zero de onde se parte, quanto é um mediato, pois somente é reconhecido como começo ao se chegar ao resultado, ou seja, pelo desenvolver do processo, pois apenas no fim é que o começo é verdadeiro e efetivo. A questão do começo converte-se, deste modo, no lugar sistemático do reconhecimento e da justificação do projeto hegeliano de uma filosofia que quer, para si, o estatuto, não de um amor ao saber, mas de um saber efetivo. A fenomenologia do espírito se apresenta realmente como a ciência da caminhada que faz a consciência. Sendo a ciência da experiência da consciência, é a via de acesso, segundo Hegel, para a filosofia se mover na direção do saber absoluto, como adequação de certeza do sujeito à verdade do objeto. E a dialética, como autodesenvolvimento do conceito, é método da filosofia, não como órgano, instrumento, mas como sua própria essência. Sobre isso, Heidegger é incisivo. Hegel designa a dialética especulativa também simplesmente como o método. Com esta expressão, ele não se refere a um instrumento de representação, nem apenas a uma particular maneira da filosofia proceder. O método é o mais íntimo movimento da subjetividade, a alma do ser, o processo de produção através do qual a tessitura da totalidade da realidade do absoluto é efetivada. O método, quer dizer, a dialética especulativa, é para Hegel o rasgo essencial de toda a realidade. Podemos afirmar que a dialética concebida por Hegel no prefácio consiste em um processo onde se dá o fluxo do ser em si, objeto, e do ser para si, sujeito, reflexão, tendo a dialética como princípio para se atingir o conhecimento do absoluto. Pois a progressão dialética não reenvia fastidiosamente ao mesmo, tem um sentido ascendente e é matriz do novo, é ação livre. O método dialético está na estrutura do resultado, objeto filosófico, que no prefácio se apresenta como uma reconstrução e segmento do movimento efetivo da própria coisa.
Aqui está o grande progresso que o método hegeliano na fenomenologia traz. Não considerar apenas o processo do fazer, como era tido o método, mas também o que é produzido por esse fazer, aquilo que exterioriza, que faz aparecer o devir em questão. O produtor e o produzido, o sujeito e o objeto estão entrelaçados, são imanentes um ao outro. Qualquer sistema de filosofia, para Hegel, somente será legitimado se incluir tanto o estado positivo quanto o negativo do resultado, reproduzindo o processar do qual há um momento de falsidade no resultado, que no prosseguir torna a verdade. A dialética revela a negatividade existente no resultado, negatividade que deve sim ser ultrapassada, mas não rejeitada e esquecida, pois ela constitui também o resultado em seu reconquistar da verdade. Reconquista que só é efetiva no vir a ser de si mesmo, ou seja, ao se considerar seu desenvolvimento. A passagem que contém um tornar-se outro, que é uma mediação. Aqui, nesse reconhecimento do negativo, é que se encontra o cerne do método especulativo. Hegel sabe que para muitos tal asserção é chocante, produz um horror, mas sabe que esse momento não pode ser excluído do verdadeiro, sendo um desconhecer da razão sua não inclusão no absoluto. Cabe lembrar que para Hegel a razão é dialética, e o não pensar dialeticamente é a grande dificuldade a ser resolvida. Isso porque a filosofia, ao contrário, não considera a determinação inessencial, mas a determinação enquanto essencial. Seu elemento e seu conteúdo não é o abstrato e o inefetivo, mas sim o efetivo, que se põe a si mesmo e é em si vivente. O ser aí em seu conceito. E o processo que produz e percorre seus momentos, o movimento total constitui o positivo e sua verdade. Movimento esse que também encerra em si o negativo, que merecia o nome de falso se fosse possível tratar o falso como algo de que se tivesse de abstrair. Ao contrário, o que deve ser tratado como essencial é o próprio evanescente. Não deve ser tomado na determinação de algo rígido, cortado do verdadeiro. Deixado fora dele, não se sabe onde, nem tampouco o verdadeiro como um positivo morto, jazendo do outro lado. Tal é o método hegeliano, que não é outra coisa que a estrutura do todo. Por isso, não pode ser descrito de maneira formal, como o fez Descartes, com um livro específico descrevendo suas etapas. Ele é imanente à coisa, constitui-lhe o ser, sendo, portanto, descrito no próprio desenvolver dela mesma. É interessante encontrarmos no prefácio o parecer de Hegel sobre o modelo triádico provindo de Kant e assumido por Fichte, que muitos autores de histórias da filosofia têm como próprio de Hegel. Porém, ele não emprega em lugar nenhum essa terminologia para designar sua própria dialética. Logo, a forma tese, antítese e síntese não deve ser vista sem reservas impostas pelo próprio Hegel. Para ele, tal forma triádica é ainda carente de conceito e morta, um esquema sem vida, um verdadeiro fantasma. Igualando-se ao formalismo já tão criticado anteriormente, pois o método científico não pode ser reduzido a uma mera tabela. Para o filósofo, o desenvolvimento dos momentos dialéticos ocorre como algo intrínseco à realidade, à substância vivente, pois a ciência somente pode se organizar mediante a própria vida do conceito. É somente nela que tal processar constitui o mover-se a si mesmo do conteúdo pleno. O ser da própria coisa
deriva de uma estrutura que poderia se ter como aquilo que constitui a figura específica da razão, sendo a exposição sistemática da filosofia especulativa representada pelos momentos do conteúdo essente, assim como em si, que passa a um outro, que é a negatividade desse processo. Ou seja, o se diferenciar de si e o pôr do ser aí. O retornar a si que o conteúdo realiza, se tornando resultado. Esse vir a ser é o próprio método científico e a própria vida do conceito, a razão de existir da ciência. Esse processo pode ser tido por Hegel como a busca de uma síntese, que o filósofo chamou de Aufhebung, traduzido por Menezes por suprassunção. Como o próprio Hegel diz, o método tem sua apresentação autêntica na lógica. Por isso, para nossa conclusão, abriremos um pequeno parênteses e nos reportaremos à explicação dada pelo filósofo na doutrina do ser sobre o Aufheben. Elemento essencial ao método que já se encontrava aqui na fenomenologia. Esta palavra tem, na língua alemã, diferentes significados: cessar, por um fim, eliminar, conservar, manter, o que Hegel considera uma alegria para o pensamento especulativo, pois ela recobra as diferentes etapas já percorridas pelo processo dialético. Por um lado, coloca-se um fim ao processo infinito de determinação imediata da coisa pelo que lhe é exterior, ou seja, por meio de seu outro. Por outro lado, representa a última etapa do processo dialético, que é um retorno ao ser, ou ao em si das coisas. Assim, o Aufheben já implica em si uma significação negativa, exprimindo o resultado desse trabalho do negativo. Essa característica própria do método hegeliano, que recobre uma série de momentos, e é a ideia de que o processo dialético se conclui, conservando e realizando a unidade do que parecia inicialmente totalmente oposto, é o que melhor especifica a inovação metódica de Hegel. Dessa forma, se entendermos por método a soma das instruções pelas quais se regulam as descobertas e a fundamentação de sentenças verdadeiras, então devemos dizer que o que Hegel chama de método, na verdade, não é método. Método para ele será o assumir desse esforço tenso do conceito, a exposição desses puros automovimentos da coisa mesma. É a isso que Hegel chama o movimento dialético, o especulativo efetivo. Somente tal método poderia almejar o posto de verdadeiro método filosófico, pois é apenas na proposição especulativa que a exposição do vir a ser do conceito é realizada. Por isso, afirma Hegel já com um tom de denúncia. Esse método, que constitui o que a demonstração, aliás, devia realizar, é o método dialético da proposição mesma. Só ele é o especulativo efetivo, e só o seu enunciar é exposição especulativa. Como proposição, o especulativo é somente a freagem interior, o retorno não aiescente da essência a si mesma. Por isso, vemos que as exposições filosóficas com frequência nos remetem a essa intuição interior, e desse modo ficamos privados dessa exposição dialética que reclamávamos. A proposição deve exprimir o que é o verdadeiro, mas essencialmente o verdadeiro é o sujeito, e como tal é somente o movimento dialético, esse caminhar que a si mesmo produz, que avança e retorna a si. Em qualquer outro conhecer, a demonstração constitui esse lado da expressão da interioridade. Porém, desde que a dialética foi separada da demonstração,
o conceito da demonstração filosófica, de fato, se perdeu. Esse movimento, que constitui o que a demonstração, aliás, devia realizar, é o movimento dialético da proposição mesma. Só ele é o especulativo efetivo, e só o seu enunciar é exposição especulativa. Como proposição, o especulativo é somente a freagem interior, o retorno não aquiescente da essência a si mesma. Por isso, vemos que as exposições filosóficas com frequência nos remetem a essa intuição interior, e desse modo ficamos privados dessa exposição dialética que reclamávamos. A proposição deve exprimir o que é o verdadeiro, mas, essencialmente, o verdadeiro é o sujeito, e como tal é somente o movimento dialético desse caminhar que a si mesmo produz, que avança e que retorna a si. Em qualquer outro conhecer, a demonstração constitui esse lado da expressão da interioridade. Porém, desde que a dialética foi separada da demonstração, o conceito da demonstração filosófica, de fato, se perdeu.